E aí, meu povo, aqui é o Israel Branco do audiofilico.com, e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um par de caixas de som da Edifier chamado R1000T4. Eu tô aqui com um dos dois, mas eu vou mostrar no vídeo detalhes das duas caixas durante o processo desse vídeo. Essa caixa, na verdade, ela é bem interessante porque ela é uma caixa de entrada e que muita gente adora essa caixa e que, de fato, realmente é uma caixa muito notável. A primeira coisa que eu acho que tem que descobrir sobre essa caixa é o preço e a qualidade de construção. O preço dessa caixa é barato, relativamente barato para o que é uma caixa de monitor, né? Tá nas centenas de reais, normalmente, pode mudar muito o preço, né? Mas por volta de R$400. Essa caixa já tem alguns anos, tem uma versão inclusive wireless agora, mais recente. Pode ser que não seja a ideal para você, mas pode ser também que você encontre ela usada para vender e tal. E o legal dessas caixas é que elas não ficam velhas, se elas estiverem bem cuidadas, elas simplesmente duram muitos anos. Essa aqui especificamente, acho que até uns 4 anos, mais ou menos. Muita gente coloca que essas caixas, elas são monitores, né? Ou seja, são para edição de áudio. Eu não iria tão longe, mas para o preço que elas custam, realmente elas são muito... custo-benefício muito bom em termos de som, mas a gente vai falar de som um pouquinho mais na frente. Sobre a qualidade de construção em si, ela é feita de MDF e tem um acabamento em fórmica. E pode ser um acabamento preto, um acabamento cor de madeira, vai dar sua preferência. Mas é bem construída, de fato, né? Não é uma caixa que parece que vai quebrar rapidamente. Aqui no Twitter, né, que é a parte de cima da caixa de som, que é mais responsável pelos médios, altos e pelos agudos, ele tem tipo esse tracinho de plástico, né, que ajuda a proteger o Twitter, que é uma parte muito frágil, que quebra com facilidade. E aqui embaixo você tem o woofer, que também parece durar algum tempo. Exceto, é claro, se alguém idioticamente for meter o dedo aqui, o que infelizmente acontece com uma certa frequência. Então, assim, as pessoas que eu encontro, elas sabem que se elas enfiarem o dedo no woofer de qualquer caixa de som, elas provavelmente vão perder esse dedo. O que eu posso dizer sobre essa qualidade de construção? Bacana. Para esse preço, 400, 500 reais, muito bom. E ainda bem com essa telinha aqui, que ela é inútil em termos de áudio, ela não faz muita diferença, ela deve absorver alguma coisinha nos agudos, mas muito pouco. Porém, ela protege, como essa caixa de som ela tem a intenção de ser meio que para casa, né? E meio que para um ambiente não exatamente profissional, pode ser que seja um ambiente que tenham crianças e tal, e enfim, né? Crianças às vezes fazem essas coisas de tacar o dedo em alguma coisa que pareça um botão, sei lá. Então, qualidade de construção bacana, vale o preço. Com relação às entradas e conexões, essa caixa é um par de caixas, uma dupla de caixas, e tem uma ativa, que no caso é essa aqui, e tem uma passiva. E a passiva ela só vai ter essas duas entradas aqui atrás, basicamente. Qual a diferença de uma caixa ativa para uma caixa passiva, se você não sabe? É que a caixa ativa ela é amplificada e a passiva não é amplificada, precisa de um amplificador externo. Só que como essa aqui é ativa, ela é ativa pelas duas, ou seja, o sinal já sai dessa caixa aqui amplificado para outra caixa. O que é um problema, a gente vai falar sobre isso depois. E aqui as entradas, né, são entradas RCA, que tem PC e auxiliar. A de PC tem um pouco mais de energia do que a auxiliar. E aí por que tem um pouco mais de energia? Porque a de PC normalmente vai ser plugada em algum lugar, né, alguma saída de som que não é muito amplificada, então vai amplificar um pouco mais se for na entrada de PC. E na entrada auxiliar, se você vier de algum receiver, algum amplificador, alguma coisa assim, aí você pode colocar aqui que normalmente a entrada auxiliar, um DVD, né, enfim, já é um pouco mais bem amplificado do que a saídazinha de PC. Ele vem com um cabinho RCA P2, mas você também pode usar um cabo RCA nele, né? Eu honestamente não me lembro a essa altura se ele vem com um cabo RCA, mas a maioria das pessoas vai querer um RCA P2 porque vai querer conectar no computador, né? E aí, para além disso, as pessoas também vão falar um pouco da potência da caixa, que na verdade muita gente foca só nisso, né? Tipo, essa caixa é alta o suficiente, né? Ela consegue fazer uma zoada muito grande. E assim, sim e não, né? Na verdade, mais pra não do que pra sim. Essa caixa, ela distorce quando ela fica com um som muito alto. Então ela não é feita para isso. O que acontece é que ela tem uma questão muito chata, que ela tem uma caixa ativa e uma caixa passiva. Qual o problema de você ter uma caixa ativa, que no caso é essa, e outra passiva? São vários problemas. Um dos problemas é porque você não consegue, se uma delas quebrar, você agora vai ter que trocar o kit todo, né? Se você for ver, por exemplo, monitores de estúdio, né, da Yamaha, da M-Audio, da Rokit, né, KRK, né?
vocês vão ver que eles vão vender pela unidade, porque se um quebrar, você pode repor por outro. A outra questão também é que se você vai organizá-lo na sala, imagina, você tem um computador central, ou um receiver, ou o que for, e aí você vai colocar uma caixa em um lado. Então você vai ter que ter um cabo para ir até aquela caixa lá. Só que agora você vai ter que ter outro cabo, né, um cabinho pequeno, né, que vai de uma caixinha para outros fiozinhos, que vai sair da outra ponta da sala até a outra ponta para pegar a caixa passiva. Então, em termos de organização de cabos, isso não é muito bacana. Esse é um problema, então normalmente eu acredito que essa caixa vai ser mais voltada para você usá-la sobre uma mesa, em espaços menores, sabe? Não é uma caixa para você usar em espaços grandes. Bom, para resumir em termos de potência, essa caixa ela é forte o suficiente para você, sei lá, escutar um filme em casa, escutar música com seus amigos, mas ela não é forte o suficiente para um evento, por exemplo. Então, se você tiver uma igreja, uma aula, um comício, algo do tipo, você não vai conseguir usar essa caixa para um público muito grande, porque ela não é forte o suficiente para isso. E se você tentar puxar demais, ela vai acabar estourando o som ou até mesmo danificando a caixa, dependendo da quantidade de potência que você colocar. E aí, finalmente, a gente vai para o som, que é o motivo pelo qual você compra uma caixa de som, né? Eu digo sempre que fone de ouvido você tem que ponderar outras coisas, como conforto, né, portabilidade, mas caixa de som é basicamente som mesmo, né? E assim, essa é uma caixa de som bem louvada pelo seu som. O pessoal fala que é perfeito, que é muito neutro e tal. É bobagem, não é essas coisas todas. É uma caixa bem grave. Não é muito grave, não é uma boombox da JBL. Mas é uma caixa grave, assim. É uma caixa que tem um pouco mais de propensão para os graves. E existe inclusive um controle de graves aqui atrás. Mas existem as outras coisas nela. Os médios estão um pouco afastados, existe um pouquinho mais de formato de V nessa caixa, né? Ou seja, existe uma grande presença de agudos e de graves, mas existe uma presença um pouco mais recuada de médios. E aí acaba que eu sinto que esse som é um pouco vivo. Não é neutro, ele é vivo, né? Então ele é gostoso de se ouvir, sabe? Existe um pouquinho de agudos, não são muitos, né? E aí eu acho que um bom uso dessa caixa seria com vinil, por exemplo, para escutar vinil. O vinil ele tem um problema com agudos, ele tem um sério problema com agudos, mas ele também seria bom uma caixa de som que evidenciasse os graves, porque os graves eles têm uma reprodução meio retraída no vinil, né? Para você ter um bom grave no vinil, você teria que ter ranhuras muito mais espessas no vinil, e não é isso que acontece. Bom, então essa é a minha recomendação com relação ao som dela. Resumindo, ela tem bons graves, né, bem presentes, mas se você aumentar muito o volume da caixa, né, a intensidade sonora, vai distorcer muito claramente nos graves. Ela tem uma recuadazinha nos médios e um pouquinho mais de agudos do que os médios, mas ainda os graves são a grande presença. A minha indicação é que seja uma caixa de som para escutar vinil. Mas, se você quiser usá-la para editar som, eu acho que nessas caixas aí que estão entre 500, 400 reais, é uma boa caixa de som de entrada para você editar, né? Aí você depois investe numa caixa de som um pouco mais, realmente um monitor de áudio. Bom, no mais é isso. Se você tiver alguma dúvida com relação a essa caixa de som ou alguma outra, coloca aí nos comentários. Leia o texto do audiofilico.com, porque lá tem mais informações do que eu coloco aqui. E no mais também, se inscrevam no canal, deem uma olhada no resto do conteúdo, porque tem muita coisa e tem muito mais coisa chegando. Se você tiver alguma indicação de conteúdo pra gente colocar aqui no Audiofílico, coloca aí nos comentários. Seria um prazer fazer um vídeo que alguém pedisse. E no mais, é isso. Até a próxima. A gente se vê por aí e tchau!